E agora a deputada. Deputada, nos ouve agora? Sim, estão me ouvindo? Sim. Eu mudei aqui a plataforma. Na verdade, eu estava aqui no computador, agora eu estou no celular. Acho que agora pode ser que dê certo. Tá ótimo. Bom dia, deputada, bem-vinda. Obrigada, queridos. Aí, a nossa querida Tereza Cruvinel, muito orgulho aí de você, das suas andanças aí no jornalismo. Queria parabenizar também a Daphne aí, a todo mundo que faz a comunidade 247, Joaquim, que esteve ontem lá na nossa coletiva, quando a gente chegou do aeroporto. Estou aqui à disposição, gente. E parabéns aí pelo bom jornalismo, pelo bom combate aí que vocês têm feito. Obrigado, viu, deputada? Obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra para a Tereza Cruvinel, o horário é dela, estamos fazendo juntos essa entrevista. Gente, deputada, nós queremos muito saber aí bastidores, né, dessa cruzada que vocês fizeram, e sem dúvida foi um fato muito importante, acho até que para esse desenlace aí. Eu queria saber exatamente isso. Você acha que a flotilha, esta, mas também a outra, e as manifestações pela paz, contribuíram para esse acordo que, nesse momento, está sendo fechado para pôr fim à guerra? Bom, Tereza, eu não tenho a menor dúvida que esse movimento da flotilha, que se a gente fizer, assim, localizar no tempo, ele começa no dia 31 de agosto. Então, no dia 31 de agosto, sai a primeira leva de embarcações, que vai sair de Barcelona. Eu peguei 3 pontos de embarque, né, no caso, embarque nos barcos, que era Barcelona, Tunis, na Tunísia, e nós tínhamos também a região da Sicília, na Catânia, que é uma cidade da região da Sicília, na Itália. Então, a minha foi foi o segundo ponto de embarque. E a partir daí, então, nós estamos falando de 31 de agosto, nós tivemos aqui um mês agora, 30 de agosto, perdão, a gente tem aqui um mês de lá para cá, um pouco mais de um mês, e eu não tenho a menor dúvida que o fato de que a estratégia dessa flotilha, ela ter estimado, né, em torno de 50 embarcações, pela primeira vez na história, tantas embarcações ao mesmo tempo chegam ou tentam chegar na região de Gaza, com o envolvimento de militantes ativistas de 44 países diferentes. Então, eu posso dizer, Tereza, que eu que estive no treinamento, que você tinha diversas mobilizações ou pessoas envolvidas de 44 países, e majoritariamente da Europa, que foi quem começou, inclusive, a Europa começa as mobilizações a partir da Itália. Quer dizer que mesmo a Itália, sendo um governo de extrema-direita, a mobilização foi tão forte na Itália, inclusive com a ameaça de parar os portos caso acontecesse alguma coisa com a flotilha, que nós tivemos aí trabalhadores portuários de Gênova e de outros portos da Europa que fizeram mobilizações gigantescas. E isso daí teve uma repercussão mundial. Você teve a Bélgica, você teve a Grécia, você teve vários países europeus onde as pessoas foram às ruas durante esse período. Então, ontem eu estava dizendo que foi um movimento que fez com que o mundo olhasse para o problema que Gaza está vivenciando. Então, assim, podemos dizer que mobilizou o mundo. Isso aí acho que a gente tem que pensar nisso sem falsa modéstia. Por quê? Porque com as conexões, não é possível que essa coisa da globalização da comunicação, a conectividade, a interatividade, a velocidade, né, das imagens, ela não contribua com nada positivo. Então, eu penso que tem muita coisa que a gente pode extrair das novas tecnologias, dentre elas, essa capacidade de mobilizar em alguns segundos, né, por que não dizer, o mundo, tanto no que acontece aqui agora, como também, vocês devem ter acompanhado, mas havia toda uma estratégia de comunicação que estava por detrás de toda a mobilização da flotilha, incluindo as imagens que depois o mundo teve acesso, aliás, teve acesso antes da gente, porque nós ficamos incomunicáveis, mas, por exemplo, todos os barcos que participavam naquela noite da interceptação, no dia 2 de outubro, a parte de trás dos barcos, elas estavam todas com câmeras
a gente tinha nos barcos o Starlink, né, a possibilidade tecnológica de você não conseguir cortar a comunicação. Então, mesmo assim, no momento da interceptação, a internet, ela ia e voltava, ela estava flutuante, ela ia, voltava, mas isso fez com que alguns barcos pudessem ser transmitido através do YouTube, ao vivo, a interceptação. Porque, como eram muitos barcos, alguns eles conseguiram conter a comunicação, outros não. Então, essas imagens, elas rodaram o mundo. É importante que se diga que, na hora que o exército israelense assume o controle dos barcos, na hora que eles começam a praticar vários tipos de atitudes que a gente podia chamar de arma branca, né? Nós, por exemplo, antes da interceptação, a gente foi, por várias vezes, né, a orientação do treinamento é que, no momento que o exército israelense estivesse se aproximando das embarcações, nós todos fosse para a parte de fora do barco, todos em posição de rendição, levantamos os braços, ficamos os 10, no caso, o meu barco tinha 10 pessoas, ficamos todos os 10, como se diria assim, na parte de fora, uma espécie de varandazinha que tinha no barco, o barco era muito pequeno, e aí, a partir daí, nós sofremos. A primeira coisa foi uma luz enorme, que rodava o barco, por 2 vezes, criava uma onda enorme, o barco ficava, inclusive, muito instável nessa hora. Eles passaram pelo menos umas 3 vezes com essa luz, uma luz intensa. E eu penso que ali naquele momento, como eram muitas embarcações, eu penso que eles estavam mapeando a quantidade de pessoas em cada barco. Tanto é que foi um escalonamento, tanto da importância da embarcação estratégica do ponto de vista do movimento. Então, o primeiro barco a ser interceptado era o barco onde tinha algumas autoridades, tinha algumas pessoas famosas, o barco da coordenação do movimento, que estava, inclusive, o Tiago Ávila, que estava a Greta, que é o barco chamado Alma. Em seguida, nós tivemos 2 barcos, o Sirius, que também era um barco que tinha em torno de 42 pessoas, que era um barco também com muitas pessoas, e o terceiro que entrou na lista da interceptação foi o barco chamado Espectro, que também era um barco que tinha uma relevância pelo fato de transportar também mais de 4 dezenas de militantes. Então, a partir daí, então, com esse mapeamento, que eu imagino que era isso que eles estavam fazendo, em seguida, a segunda fase da interceptação era jogar jato de água sobre os manifestantes. Nós estávamos ensopados, porque cada vez mais o jato d'água que vinha contra nós, a partir de uma determinada embarcação, que era só para isso, é como se fosse um muro, o barco é como se fosse assim, um muro, uma torre, só de fazer esse jato de água chegar nas embarcações. Então, o que a gente percebeu é que a gente foi pelo menos umas 5 ou 6 vezes expostos a esse tipo porque, inclusive, tinha um cheiro forte a água que era jogada, era água do mar misturada com alguma coisa forte, que eu não sei se era um gás e tudo, mas a gente sentia o cheiro diferenciado, e cada vez mais estava se intensificando esse jato d'água, inclusive, que não deixa de ser um perigo, porque você pode ser, se você não estiver segurando muito nas estruturas do barco, você pode ser remetido para o mar, tal a força com que o jato d'água começou a chegar sobre nós. Então, nesse momento, Tereza, só para finalizar aqui, a gente viu que, de fato, eles vinham com forte aparato, era arma de tudo quanto era jeito, capacete municiado de tudo quanto era câmera e tudo. A primeira coisa que eles procuraram foi as câmeras, porque na interceptação de julho, né, que aí, no caso, uma embarcação e 17 pessoas, eles sabiam que aquilo ali foi transmitido para o mundo inteiro. Então, a primeira coisa que quando eles botaram o pé no barco, para tomar a direção do barco e render nós, os 10 participantes, daquele barco específico, eles procuraram as câmeras para poder, o que eles puderam destruir de câmera no momento que eles entraram, eles fizeram. Então, nem todos os barcos conseguiram pegar o momento da interceptação. E, em seguida, eles tentaram quebrar, ou tentaram desligar as câmeras a partir do barco. Pois não, Joaquim? Não, o que eu ia fazer a pergunta, ali pedir licença para vocês, pelo seguinte, colocar 2 questões que são importantes. A primeira é que, se houvesse justiça do Prêmio Nobel, o Prêmio da Paz, por exemplo, iria para o próprio movimento da flotilha, que faz uma luta muito grande para que haja paz. Está tendo um genocídio que o mundo está vendo, né?
E você faz parte da flotilha, então também mereceria, essa é a minha visão, mereceria o prêmio juntamente com toda a flotilha. Então eu pergunto para você duas coisas. Primeiro, como foi que você teve essa ideia, a iniciativa tua, você é deputada federal, você é mãe, enfim, tem toda uma vida consolidada no Brasil, tranquila, você falou, eu vou me meter nisso, eu vou para lá, porque isso é insustentável. Eu queria saber o que te motivou, esse primeiro ponto. E o segundo é saber como é que você viu esse prêmio para a Corina, que hoje está no centro de uma disputa geopolítica ali na Venezuela, independentemente do perfil dela, não conheço pessoalmente, mas é claro que isso tem uma finalidade política que acaba levando mais instabilidade para a região da Venezuela. Mas essas duas questões que eu coloco, como foi que você teve essa iniciativa e depois como é que você vê esse prêmio aí, esse Nobel da Paz para a Corina, que é uma líder de direita ali da Venezuela. Bom, a primeira coisa que ontem, quando eu cheguei aqui em Brasília, né, eu estava em São Paulo e tudo, eu cheguei aqui ontem à noite em Brasília, ainda estou com o fuso horário, porque a gente estava em 6 horas diferente aqui de vocês, na frente, e eu fui direto para os noticiários, né, então estava exatamente essa polêmica de quem seria, até ontem à noite, né, de quem estaria, o Trump achando que ele é o merecedor do Prêmio Nobel da Paz, cantando aí as suas próprias bravuras, supostamente, né? E, assim, eu vou começar pela primeira pergunta. Por que eu me envolvi diretamente com esse movimento? Esse movimento, particularmente esse movimento da flotilha, que foi um movimento marítimo, que é uma coisa que não é incomum a partir de 2007, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui no 247, acho que um dia antes do processo de interceptação, expliquei mais ou menos, fiz uma linha do tempo a partir de 2007, porque 2008 foi a primeira iniciativa de embarcações indo a Gaza. A partir dali, muitos movimentos se desencadearam, não na proporção como esse. Nós tivemos aí também, por exemplo, o episódio em 2010 do navio Marvi Marmara. Esse navio, inclusive, só ele era um navio grande, tinham 600 mil ativistas e mais em 5 outras embarcações tinham 100 ativistas. Então, particularmente, ela tinha mais gente, ela tinha 700 ativistas, mais gente do que agora em termos de militantes ativistas, e em 2010 eles já chegaram atirando, né? Foram 10 pessoas assassinadas, 9 na hora, e um morreu depois com as complicações do ataque de Israel, que isso aí foi muito simbólico e sintomático, né? Porque como foi uma tragédia, mas eram 6 embarcações. Então, nós estamos falando aqui de quase 50 embarcações que tentavam romper o cerco. Como é que eu me envolvo nisso? Bom, é importante dizer, Joaquim, que desde o movimento estudantil, o primeiro congresso da UNE que eu fiz o movimento estudantil, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da minha universidade, a UFC, presidente do CA de jornalismo, né, eu sou jornalista de formação, a gente já gritava pela Palestina livre. Para nós, a gente nunca aceitou, né, são 80 anos de luta para o reconhecimento do Estado palestino. Então, eu me lembro que isso daí ficou nas nossas mentes, nas nossas almas, sempre como uma posição pró-palestina que a gente tinha, inclusive em nome da autodeterminação dos povos. Aí, quando foi no ano passado, eu fui convidada por um grupo que organiza uma conferência internacional de parlamentares. Esse encontro aconteceu na Turquia. Nós fomos em 6 parlamentares do Brasil, representando a Câmara Federal, e era uma conferência internacional dessa liga, que é uma liga por Al-Quds e Palestina. Na ocasião, nós tivemos a presença de quase 700 parlamentares do mundo inteiro, que estiveram presentes nessa posição pró-Palestina, e na ocasião houve a indicação de 17 membros para o comitê executivo da liga. Então, hoje, eu sou uma das 17 que são membros do Comitê Executivo da Liga Internacional Parlamentar por Al-Quds e Palestina. Então, isso foi no ano passado, mais ou menos em torno de 1 ano e meio, acho que foi março, se eu não me engano, do ano passado. Com a indicação para a Liga, eu me envolvi diretamente, cada vez mais, com a situação palestina, inclusive com diversas iniciativas na Câmara Federal, de debate, de audiência pública, até culminar com o convite para ser observador internacional desse movimento por mar,
que exatamente a Global Sumud Flotirra, que era um movimento que tentava, e que eu tenho dito que é herdeiro direto, um movimento herdeiro direto de toda essa resistência por mar, que vem dando fôlego, respiro, que vem dando esperança para o povo palestino. Então, eu acabo parando para terminar de responder essa primeira pergunta. Eu gostaria de deixar esse caminho que eu acabei percorrendo no sentido de ser convidada a partir dessa Liga Internacional, que, inclusive, teve um papel muito importante. O presidente dessa Liga é do Iêmen, tem gente de todo o mundo, mas só participando da Liga, participando diretamente dessa ação direta, porque foi uma ação direta, eu estou cada vez mais convencida, viu, Tereza, Daphne, Joaquim, eu estou cada vez mais convencida das ações diretas para as resoluções de alguns problemas, não digo todos, mas eu acho que a ação direta, ela parte de um processo mais, digamos, incisivo, onde você, de fato, vive o que você está sonhando, o que você está achando que deve acontecer. Então, ir lá, e mesmo com bloqueio ilegal de passagem de Israel, você lá chegar com mantimentos, com alimentos, com remédios, e você tentar furar esse cerco, porque existe isso nas leis internacionais. Mesmo um país em guerra, ele tem o direito, numa situação de guerra, de receber ajuda humanitária. Então, o grande desafio desse movimento, eu encerro por aqui, é exatamente trazer para a perspectiva, trazer para jogar luz sobre isso e trazer para essa discussão da faixa de Gaza o direito internacional à assistência humanitária, que eles têm. No caso, aberto o corredor humanitário, daí por isso que já chegaram outras embarcações, a gente teve notícia, e ontem à noite já foram interceptados, temos em torno de 150 embarcações que que continuaram navegando, e hoje a gente soube da prisão desculpa, não 150 embarcações, 150 ativistas em embarcações, que eu creio que foi as embarcações que tiveram algum tipo de problema técnico para chegar naquele momento, já estão lá, inclusive detidos nesse presídio, que é um presídio de segurança máxima que a gente estava. E rapidamente a segunda pergunta, a gente... Eu assim, estranhei, porque ontem mesmo se falava que havia uma defesa perante as instituições, que fosse uma instituição que estivesse lutando nesse momento por direitos civis ou contra as violações dos direitos humanos internacionais, né, que sai do foco de um Trump da vida, etc. e tal, ia diretamente para o ONG. Então, foi a minha surpresa quando eu amanheci nos noticiários essa indicação da Corina, da Maria Corina, né, que seria a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, e que é uma líder de oposição ao governo Maduro. Então, eu acho que aí se insere, acima de tudo, se insere um componente político central, né? E é também a tentativa de silenciar o sul global, né, gente? É uma tentativa sistemática de se meter nas nossas discussões políticas, né? Eu acho que é uma sinalização que, na minha opinião, não contribui nesse momento para a geopolítica do mundo de forma alguma. Inclusive porque a gente sabe que a Maria Corina apoia a presença de embarcações militares dos Estados Unidos na costa da Venezuela. Então, ela, por si só, ela já é alguém que representa uma forma de ver e de entender a disputa política a partir do imperialismo americano, que é tudo que, nesse momento, eu penso que não pode ser um componente nesse suposto acordo, nessa suposta negociação que está sendo feita do cessar-fogo. Perfeito. Deputada, queria ler aqui para a senhora o chat, a mensagem do nosso internauta. A companheira Luiziane Lins considera-se laureada pela classe trabalhadora. Se uma injustiça no mundo te faz tremer de indignação, então somos companheiros, disse um que também se lançava no mundo afora. Acho que foi Che Guevara, mas não tenho certeza, mas acho que foi sim. E aí agradecer aqui... Che Guevara. Foi, né? A Júlia César Beraldi perguntando se você assinou um documento quando foi sequestrada, e a Reginalíssima dizendo que a premiação de Corina não parece, é uma piada bizarra. Corina luta em defesa dos resgates do seu espólio familiar, não pela Venezuela. Acho que eu já tinha lido isso lá da Reginalíssima. E aí, se vocês me permitem, queria voltar para a flotilha, queria saber como é que foi o tratamento, né? Se a senhora quiser responder a pergunta aqui do nosso internauta,
mas como é que foi o tratamento? A senhora estava contando da tensão da captura, mas lá no período de detenção, o que aconteceu? Deixa eu acrescentar uma coisa ao que a Daphne pergunta. Por que houve um tratamento, me parece, diferenciado no sentido de violento, a você, que ficou incomunicável 40 horas, coisas e tais? Bom, comigo, Tereza, não houve diferenciação de tratamento. Inclusive, eu tenho um passaporte diplomático em função da relação direta de ser parlamentar e de estar. Eu saí daqui numa missão oficial. Eu convenci a Câmara Federal a importância dessa missão humanitária e que eu, como uma observadora, né, que é importante destacar, não usamos recursos da Câmara Federal, certo? Foram recursos nossos, foi recurso meu, que a gente fez essa empreitada exatamente porque sabia que iam ter as polêmicas clássicas, embora eu acho que nós tínhamos que usar o mandato mesmo para essas causas nobres, enfim, mas é importante que se diga isso. Eu não estava avulsa, eu não saí daqui que nem o Eduardo Bolsonaro, que se mandou, e mandou no fora. Não foi um voluntarismo, né? Mas deixa eu só esclarecer, eu não disse diferenciado no sentido de privilégio, e sim no sentido de que você foi tratada com mais dureza, pareceu-nos aqui de longe. Tá certo. Não é no sentido de privilégio, não, no sentido oposto, porque parece que ninguém ficou tantas horas incomunicáveis quanto você, não é verdade? Tereza, assim, eu fazer essa ressalva só para tentar explicar, nem estava pensando sobre isso, é porque eu tenho uma foto, porque não dá, porque tá o mesmo o aparelho que eu estou usando aqui para a gente estar falando, mas eu podia dizer para você que eles, assim que eles perceberam que meu passaporte era diplomático, ele é diferente, a frente dele, ele é vermelho vivo, não é o vinho que alguns locais da Europa têm, ele é um vermelho vivo. E a primeira coisa, você passa assim num embargo de 10 cabines que você vai dando satisfação de um por um para eles, um é só bater a foto, outro é só fazer a biometria, outro é só não sei de quê, outro é só lhe fichar com o preço, e assim vai. Mas assim, nesse processo, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma etiqueta em cima onde tinha passaporte diplomático. E quando eu fui tentar falar, eu fui proibida de falar, mandaram eu calar a boca, gritando com uma metralhadora na mão, e a partir daí, enfim, acabou qualquer tipo de diplomacia, inclusive porque também foi uma opção minha, aí eu quero fazer justiça, eu ia ser detida, só que eu não ia para o mesmo presídio que os demais iam pelo fato do passaporte ser diplomático. Quando eu percebi isso, que eu iria para outro lugar, eu também não insisti nessa questão, porque eu iria ficar longe dos outros brasileiros. E ficando longe dos outros brasileiros, eu ia ser deportada, talvez prioritariamente, em função dessas relações diplomáticas, e eu não ia cumprir uma missão que eu estabeleci para mim mesma. Que não era obrigado, não era nada, mas eu achei que era um dever moral meu, só voltar com todos os brasileiros. Que foi assim que aconteceu, que o Joaquim esteve presente ontem na nossa chegada. Aí, Daphne, assim, também um pouco entrando, né, na pergunta que você fez, como é que foi o tratamento? Bom, a gente, quando eles assumiram o controle do barco, a gente ficou mais ou menos sob o comando deles do barco, né, eles têm uma brigada, uma espécie de brigada, que é especificamente para fazer interceptação de flotilhas. Então, eles são especializados nisso. Para um navio próximo, e aí, rapidamente, descem vários botes gigantescos, enormes, os botes cheios, com 10, 20 guardas cada bote, o bote é enorme, e esses barcos, uma velocidade muito impressionante, eles saem do barco, e eles saem do navio, e eles já chegam no barco, que é uma forma que eles têm de agilizar a interceptação. Então, quando eles assumem do bote, eles passam para o nosso barco e assumem o comando, são 15 horas de viagem sob naquela madrugada. Isso aí nós fomos interceptados, particularmente o nosso barco, por volta de 8h30 da noite, 9 horas. Meia-noite nós já estávamos todos detidos na parte de baixo do barco, eles ficaram na parte de cima, comandando o barco. Então, nós viajamos 15 horas sob esse comando deles no barco. Chegamos no porto na madrugadinha de quarta para quinta-feira da semana passada. E uma coisa, a forma que nós saíamos, todos eram escoltados, os homens em geral com a cabeça
baixa, ou seja, os homens na posição do corpo envergado, né? E ele segurando por trás os braços, as mãos, né? Prendendo as mãos por trás. As mulheres, no meu caso, a gente foi levado com uma forma que eles têm de segurar o braço, que dobra o braço aqui, bota por trás e empurra, né, para frente. E quando nós chegamos lá, Daphne, o que me surpreendeu, e assim, uma coisa desnecessária, que era uma coisa de provocação, que era uma coisa de humilhação, de ver a gente numa situação desfavorável, todos nós fomos colocados de 4 pés, como diz aqui no Brasil, ou seja, com o joelho no chão, eu estou com o joelho machucado até hoje, com o joelho no chão, os cotovelos no chão, as mãos para frente segurando o passaporte e a cabeça também no chão. Então, eu mesmo, que estava preocupada com meus colegas de barco e tudo, eu fui tentar levantar a cabeça para ver a situação dos outros que estavam atrás de mim, e eu fui, rapidamente, eu fui impedida aos gritos dos soldados, dizendo que eu tinha head down, head down, head down, que era para eu baixar a cabeça, e head in floor, que era para eu botar a cabeça no chão. Nós ficamos por mais de 1 hora nessa situação, debaixo do sol quente, no asfalto, porque era asfalto no porto, e a gente debaixo do sol quente nessa posição. Então, assim, até passar, e passamos o dia inteiro sem ter acesso à alimentação, sem ter acesso à água e sem ter acesso ao banheiro. Foram quase 12 horas nessa peregrinação, onde a gente passou por pelo menos 10 quiosquezinhos, cada um fazendo uma espécie de investigação diferente. Inclusive, teve uma audiência de custódia na hora, onde um advogado do movimento estava lá, pelo menos para acompanhar no porto, porque depois não tivemos acesso a advogado de jeito nenhum. E aí, Tereza, só para fechar a sua pergunta, o que eu notei, e depois eu entendi um pouco, é uma coisa que nós vamos tratar aqui depois que nós chegamos no Brasil, foi muito interessante você me perguntar isso, porque me veio aqui a lembrança de que a gente foi o último país que recebeu os contatos da embaixada, no caso, porque o embaixador nós não temos mais, devido à crise diplomática que se estabeleceu quando o presidente Lula, corretamente, foi o primeiro que fez a classificação do que está acontecendo na faixa de Gaza como genocídio, e então o governo brasileiro tirou o embaixador de lá, o Israel tirou o embaixador daqui, mas as embaixadas e as relações diplomáticas, supostamente, elas estão colocadas. E nós fomos os últimos a receber a visita dos que estão responsáveis pela embaixada hoje, que é uma espécie de secretário de negócios, é alguém que fica, por conta da carreira diplomática, fica logo abaixo do embaixador na ausência desse. E, por fim, quando a gente estava na madrugada do primeiro dia, no caso a gente chegou lá quinta-feira à noite, porque a gente foi até o porto na quinta de manhã, foi o dia inteiro nesses trâmites burocráticos, por volta de 10, 11 horas da noite a gente estava chegando lá nesse presídio de segurança máxima, e nessa ocasião, a gente fomos, aí todos trocamos as roupas de presidiários, que todo mundo tem a mesma roupa e tal, e quando nós fomos ao médico, passamos pelo posto médico, né, para eles pesam o peso, essa coisa toda, antes de você vestir a roupa e você ir para a cela. Mas eu gostaria de destacar que nesse processo aí, que é quando a gente chega no presídio, na madrugada desse dia, que no caso seria de quinta para sexta-feira, por volta de 3 horas da manhã, chega na nossa cela, e passou em todas, que depois nós fomos saber, o ministro da Segurança Nacional de Israel, né? E ele entra na cela com um aparato, uns 20, 25 soldados fortemente armados, e outros trazendo câmeras de vídeo, de celular, iluminação, e mandaram todos nós sairmos das camas, levantarmos, irmos para o fundo da cela, era um espaço mais ou menos de 3,5 por 7, né, mais ou menos, que nós tínhamos 11 mulheres, eram para ser 5, tinham 11, então a gente tinha os biliches para 5, e a gente foi distribuindo o chão para dar para todo mundo, mas eles pediam para a gente encostar no fundo da cela quando nós recebemos essa visita. Ele chega enlouquecido, esse ministro, ele mesmo se apresenta, que é do ministério, diz que está ali para ajudar que a gente saia, e aponta e sai perguntando para as mulheres de onde elas são. A primeira que foi abordada foi eu. Ele apontou para mim, eu disse Brasil, e aí ele diz Brasil, e aí ele começa a ironizar e falar do Hitler. Então eu entendi que naquele momento ele estava mandando um recado para o Brasil,
e para o presidente Lula, porque quando o Lula caracterizou como genocídio, ele faz uma comparação em relação ao que os judeus, o que sofreram naquele momento, e particularmente tendo Hitler como protagonista daquelas cenas de horror. Então, eu percebi que havia uma animosidade, respondendo, Tereza, a sua pergunta, contra o Brasil. E aí, depois, a gente foi tentar ver que a embaixada, os que estavam lá, não estavam diretamente dialogando com o ministro das Relações Exteriores. Digo isso porque eu perguntei, e eu recebi a resposta de um dos funcionários da embaixada de que eles não tinham, tipo assim, ele quis dizer assim, não tinham envergadura, não tinham, na carreira diplomática, eles não se dirigiam diretamente ao ministro. Eu digo, olha, pois é um problema, porque nossa situação é uma situação muito grave, porque nós fomos das últimas delegações que saiu, nós saímos na última leva dessa primeira prisão. Nós saímos na última leva, então tinham de quase 200 mulheres que estavam presentes no movimento, só estávamos em 39. E a gente percebia claramente assim, ou era o Sul Global, que estava lá, porque as europeias já tinham deixado, né? Algumas não queriam nem ir em solidariedade a uma outra, que estava numa solitária, e inclusive foram arrastadas para poder sair do presídio, mas as europeias não estavam mais. A Itália foi o primeiro governo já que chamou os cidadãos italianos, né, mesmo porque ela tem uma relação boa com Netanyahu, sendo um governo de extrema-direita. Então, eu penso que ainda mais quando o Lula vai para a Assembleia Geral da ONU, faz aquele discurso muito forte e coloca a questão da Palestina e o genocídio como uma questão central da sua fala, eu acho que deve ter irritado muito mais o governo de Israel, tendo em vista que o Netanyahu vários países, inclusive o Brasil, se retirou na hora da fala do Netanyahu. Então, isso tudo, acho que gera um caldo político muito interessante, porque pela primeira vez na história da luta da Palestina, nós temos mais de 100 países reconhecendo o direito da Palestina em ser um Estado palestino, a criação do Estado palestino, isso nunca tinha acontecido, e também o fato de que na hora que o Netanyahu vai falar, os países se retiram em protesto. Então, acho que tudo isso, para nós, significa que havia um incômodo particular com o Brasil, em relação, inclusive, a nós que estávamos detidos nessa prisão de segurança máxima, sendo brasileiros. Eram uns 13 brasileiros, no final das contas. Bom, não, só fazer um comentário aqui, que a Luciana, enquanto falava, houve vários comentários, inclusive da Sara Góes, lembrando da tradição do Dragão do Mar, né, que é um herói brasileiro, e também da Bárbara de Alencar, que também é outra heroína, que foram os dois, um precursor, né, da própria abolição dos escravos, porque se recusou a transportar navios com escravos, e a Bárbara de Alencar, que perdeu filhos, e ela própria foi presa, ficou numa masmorra ali no Ceará. Então, lembrar dessa tradição, e aí eu aproveito para te parabenizar, né, e aproveito para fazer a pergunta, que é a seguinte: como é que você pretende, qual é o próximo passo, o que você pretende fazer agora, porque existe lá um cessar-fogo, mas a gente sabe qual é o plano de Israel, que é, na verdade, uma limpeza étnica. Né? Bom, Joaquim, rapidamente aqui, eu não posso deixar de falar sobre isso, mas quando você fala aí foi exatamente por conta da bravura, né, do cearense que diz: no porto do Ceará não desembarcam mais escravos, né, que nós somos chamados de Ceará, terra da luz. Inclusive, temos uma cidade que é 1 hora mais ou menos de distância de Fortaleza, que chama Redenção, cujo pórtico, a entrada da cidade, é exatamente uma escrava que está rompendo os grilhões, né? Então, o Ceará, a terra de tanta gente brava, de tanta gente, né? A gente chama que, assim, nós temos lá o Palácio da Abolição. Então, os abolicionistas, nesse momento, foram muito importantes, né? Nós tivemos aí pessoas que fizeram história. Obrigada, viu, Sara? A Sara é uma querida e a Sara é muito antenada com tudo o que está acontecendo. Um grande abraço para você, querida. Eu soube aí informações, né, da sua clareza da compreensão política desse momento que a gente estava passando lá, né, foi muito importante todas as suas falas, todas as suas investigações sobre a flotilha, então, muito obrigada. E com relação à perspectiva futura, eu acho, Joaquim, o seguinte: independente de qualquer coisa, você não pode estabelecer um processo colonial de você resolver um conflito. Então, os Estados Unidos acha que por que eles seriam melhores do que a própria
a comunidade civil de Gaza, da Palestina, para poder, inclusive, estruturar o que eles querem que seja um processo de transição. Porque a gente sabe que o Israel não cumpre os acordos, há uma preocupação, uma desconfiança do mundo, né? Estava ouvindo noticiários, jornalistas, principalmente jornalistas que cobrem essa pauta internacional, todos muito receosos de que se esse acordo ele ia vingar mesmo, porque é comum, por exemplo, só imaginar um Estado que que as pessoas dão ajuda humanitária, no momento que as pessoas vão receber ajuda humanitária, ele bombardeia as pessoas, ele mata as pessoas na hora que as pessoas estão correndo atrás de alimento. Então, é muito difícil você confiar num país que comete esse tipo de atrocidade, principalmente contra crianças. Hoje, estima-se 10 mil palestinos presos, e dentre esses, 400 crianças estão presas em presídios de segurança máxima. Então, é uma coisa assustadora. Então, eu penso que agora o futuro o quê? O futuro será a gente ver qual é o desdobramento disso, qual é a vontade, né, de Israel de cumprir esse acordo, tendo em vista que esse acordo ele ainda não está chancelado, ele precisa ser votado pelo governo de Israel. Existem divergências entre ministros, inclusive do próprio governo, que tem diferenças em relação... Tem gente que discorda do cessar-fogo, e particularmente, nós temos que saber o que é que o Hamas, né, com todas as questões que você possa colocar, as divergências que você possa ter, mas o que é que o Hamas vai se colocar como contraponto, porque eu não tenho a menor dúvida que na hora que eles entregarem os 20 reféns vivos que ainda estão de posse do Hamas, o que é que Israel pode fazer? Porque o que ainda existe de mobilização é em torno desses reféns. Claro que cada vez mais a sociedade civil em Israel vem se manifestando contra, mas a gente sabe que um país que está majoritariamente muito em função desses reféns que há mais de 2 anos estão sob o controle do Hamas. Em contraponto, eles iriam libertar 1.250 palestinos, né, já tirando aqueles, já colocaram já um condicionamento que não pode ser ninguém ligado aos ataques do dia 7 de outubro. Então, tudo isso é a ver, porque tem 24 horas para entrar em vigor de fato, para ser votado, tem muita coisa que pode acontecer. Então, acho que a partir daí, porque, por exemplo, se eles querem que o Hamas se retire totalmente da cena política de Gaza. Mas ontem também eu ouvi, né, inclusive em programas da mídia tradicional, né, eu vi os próprios jornalistas avaliando que achavam muito difícil o Hamas se desarmar completamente, porque eles mesmos avaliavam que se houvesse um processo eleitoral hoje, novamente o Hamas seria eleito, porque não existe nenhuma iniciativa de lideranças, né, que nesse processo de polarização muito forte, de uma guerra, de outras lideranças, de outros pensamentos nesse momento, naquela região de Gaza. Então, certamente o Hamas seria novamente alçado à condição de liderança política daquele espaço. Então, tem muita coisa, Joaquim, para a gente esperar, para a gente, de fato, poder se posicionar de forma efetiva sobre essa situação de Gaza. Perfeito. Deputada, entre os 20 pontos propostos no plano do Trump, não há qualquer menção por exemplo, à formação do Estado palestino, né? Ou a política de 2 estados. Ele para ali esse ponto complicado que vai ser a administração de Gaza, sem a participação do Hamas e com participação até estrangeira, a história do Tony Blair e tal, mas isso, como você disse, é a ver, isso está lá para frente, ainda veremos. Mas como você acha que se desdobra a luta pelo Estado palestino continua mesmo depois de implementado esse acordo, né? Eu acho, Tereza, que isso aí é a questão central, porque se você tem a perspectiva concreta, real, da criação do Estado palestino, que é o sonho e que é a meta que a Palestina, ela exige, ela quer esse respeito, que o Brasil, historicamente, sempre se posicionou pela criação de 2 estados, do Estado de Israel e do Estado palestino. Se isso se resolve como uma questão central, e o reconhecimento, como eu falei, inédito, mais de 100 países na Assembleia Geral da ONU reconhecer esse direito, nós já temos praticamente aí mais de meio caminho andado em relação à paz.
Porque o problema é eles dizerem que toda a construção desse Estado palestino, se acontecer, você bem colocou muito claramente, porque eu vi durante o período que nós estávamos ainda nas embarcações, várias declarações do Netanyahu dizendo que não ia reconhecer sob nenhuma hipótese a criação do Estado palestino. E existem, inclusive, também pessoas em próprio Estado de Israel, do governo de Israel, que eu também estava observando ontem, que são contrários à criação do Estado palestino, porque eles sabem que, se agora for criado, certamente as lideranças serão as lideranças que estão nesse processo da guerra. Então, isso para eles significa uma ameaça, novamente, né? Então, eles querem fazer o processo de colonização do jeito que eles querem. É como se fossem pessoas alheias àquela população, tomando conta de um espaço que não é deles, e por isso que eu acho que tem muito desdobramento aí. Será que o grupo político do Hamas ele vai se contentar em ceder todos os direitos políticos, toda a legitimidade para transferir para uma pessoa completamente desajustada do ponto de vista da política internacional, que é Donald Trump? Então, acho muito difícil. Então, tudo a ver. Temos que continuar, Tereza, Daphne, Joaquim, nós temos que continuar com os olhos em Gaza, porque não é porque o problema está acontecendo ali, no Mediterrâneo, que não nos diz respeito enquanto civilização humana, enquanto pessoas progressistas, que querem o bem da humanidade e que sabem reconhecer o que é um genocídio. Pois é, deputada, é uma tutela, né? Há um sentido de tutela nesse acordo. É claro que cessar fogo, parar de morrer gente de fome, né? Parar o genocídio, é importante, é bom, acho que a gente deve louvar qualquer iniciativa que ponha fim à mortandade. Agora, tem um sentido de tutela que não pode ser aceita por quem defende a autodeterminação dos povos, né? Por isso que eu acredito que você e todos que estão nessa luta, todos nós, vamos continuar depois, mesmo que esse acordo seja completamente implementado, né? Isso é exatamente isso, Tereza, exatamente a perspectiva de que você vai ter pessoas alheias àquele processo todo, como salvadores da pátria, como quem chega para resolver um processo que é para ser resolvido pela comunidade palestina, juntamente, tudo bem, com ajuda possível, externa, para poder ver se realmente dá um passo significativo, mais um passo significativo que diga respeito a isso que você colocou muito bem, que é o quê? É afunilar para a criação do Estado palestino, porque eles, com autodeterminação, eles podem ser os senhores e as senhoras dos seus próprios destinos a partir de então. Perfeito. Só para lembrar, Daphne, que era combinado o horário, porque eu acho que a deputada tem um compromisso agora, uma reunião na própria Câmara, né? Então, só para. A gente já está encerrando. Vamos encerrar, então, passando para a deputada, se ficou faltando alguma coisa que ela gostaria de ter falado e a gente não perguntou, mas já lhe agradecendo, deputada, pela sua disponibilidade de falar aqui conosco. Obrigada. Eu que quero agradecer, quero deixar um abraço aí, qualquer dia eu vou dar esse abraço aí ao vivo em cores, aqui para a Tereza Cruvinel, para o meu querido Joaquim, para você, Daphne, como eu quero insistir nisso, parabéns pelo bom jornalismo, parabéns pelo bom combate através das notícias, das palavras, dos posicionamentos, para nós, para mim, que sou da comunicação de fato, de profissão, eu sei o quanto isso é importante, quanto o valor do posicionamento, principalmente dos profissionais da imprensa, são cada vez mais importantes, né, para que a gente restabeleça a paz no mundo, por que não dizer, né? Muito obrigada pelo espaço, obrigada pela atenção, obrigada também pela a gente poder fazer aqui essa discussão de forma franca, sem estar escamoteando, né, nenhuma dessas realidades, e poder estar aqui também terminando essa missão que não foi fácil, mas foi necessária para o mundo. Muito obrigada a todos vocês, a todos os que estão aí assistindo, a audiência que vai ver depois também esse nosso bate-papo aqui, e dizer que todos têm que continuar com os olhos em Gaza, para garantir que esse acordo seja efetivamente cumprido e a gente sonhe, não só mais sonhe, mas a gente viva a realidade dessa paz naquela região de Gaza que o povo palestino merece e está necessitando nesse momento. Muito obrigada. Então, parabéns para você, por sua luta, sua coragem, e volte aqui conosco para a gente continuar o assunto, nos desdobramentos que virão aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Vou sim. Obrigada, bom dia, deputada. Parabéns pelo trabalho. Tá. É isso, ó, o João Pedro mandou aqui um abraço para a deputada, eu coloquei aqui na tela. Obrigada, João Pedro, nosso desenhista aqui.
João Pedro de Oliveira, e vou agradecer também a Reginalíssima, que diz deputada Luiziane Guerreira na vanguarda alencarina. Luz, obrigada, Reginalíssima. E é isso, né, Joaquim e Tereza, deu o nosso horário aqui. Obrigada, Joaquim, por você ter tomado essa iniciativa de convidar a deputada. Obrigada, Tereza, aqui pela entrevista. Obrigado a vocês duas, viu, por terem vindo essa entrevista e participarem também dessa entrevista. Muito importante. Obrigado, viu? Bom dia, César. Bom dia, comunidade. Tchau, tchau. Sigamos aqui agora com a Semana no Mundo. Vai começar agora, gente. Obrigada. Fiquem aqui ao longo da nossa programação. Tchauzinho.